Olá, a paz de Jesus, que essa paz de Jesus esteja com você em seu coração, em tua casa, com tua família, e que todos os lugares onde você for, onde você estiver, que as pessoas possam sentir em você essa paz de Jesus, amém? Que bom podermos estarmos juntos novamente para falarmos das coisas de Deus. Nós sabemos que a volta gloriosa de Cristo está muito próxima. O que nós queremos dizer quando afirmamos que a volta de Cristo está próxima? Nós sabemos que a plenitude dos tempos se deu quando Jesus veio ao mundo, quando ele se encarnou no seio da Virgem Maria. E desde que ele voltou para o céu, nós, a igreja, aguardamos a volta do Senhor. E muitas pessoas, em determinados momentos, falaram sobre a volta de Jesus. E ao falarem dessa volta, cometeram um erro muito grave. Algumas pessoas, talvez por ingenuidade, talvez por de repente a pessoa tinha até boa intenção, mas acabou cometendo um erro muito grave, que foi marcar o dia da volta do Senhor. E diante desse tema da volta de Jesus, muitas pessoas cometem erros muito graves. Um deles, por exemplo, e depois mais para frente, neste trabalho que estamos fazendo sobre o fim dos tempos, sobre o anticristo e a ação dele no mundo, nós vamos falar sobre o tema do arrebatamento. Algumas pessoas dizem e ensinam que haverá um arrebatamento secreto, que de repente, sem aviso nenhum, as pessoas simplesmente desaparecerão. E as pessoas que ficarem vão sofrer com a maldade do anticristo no mundo. Isto não é verdade. Isto não é bíblico. Isso é uma ideia errada que é muito difundida por diversas seitas cristãs que existem nos dias de hoje. Mas o que nós queremos afirmar é que na volta gloriosa de Jesus haverá sim um arrebatamento. E é só este arrebatamento que existirá. Não existirá um arrebatamento antecipado e nem haverá um arrebatamento após a volta de Cristo. O arrebatamento da igreja, dos fiéis, dos escolhidos, se dará somente na volta gloriosa de Jesus. Nem antes e nem depois. Mas vamos lá. Como podemos saber que a volta de Jesus está próxima? Eu quero trabalhar uma parábola de Jesus para que nós possamos fazer uma breve reflexão sobre essa volta do Senhor. Mas antes, eu preciso mostrar para vocês uma regra que existe dentro da Bíblia. Um ensinamento que a palavra de Deus nos dá. Nos Salmos se diz assim, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E depois, o nosso amigo Pedro, o primeiro chefe da igreja, que Jesus estabeleceu, ele na carta dele vai dizer essas mesmas palavras, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então, 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então, quando nós lemos algumas passagens bíblicas, e nós temos esta regra bíblica diante dos nossos olhos, algumas passagens que nós lemos começam a fazer sentido.
Por isso, essa passagem que eu vou trabalhar neste vídeo vai ajudar a desenvolver de forma muito mais clara essa ideia da volta de Jesus e da proximidade da volta dele. Está bem? Quero convidar vocês a pegar o Evangelho do nosso amigo Lucas no capítulo 10. Nós vamos começar ali no versículo 30, que vai nos dizer assim: trata-se de uma parábola que Jesus estava ensinando. Um homem descia de Jerusalém a Jericó. Pelo caminho, caiu na mão de assaltantes. Estes, depois de lhe tirarem tudo e de o espancarem, foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, desceu pelo mesmo caminho o sacerdote. Vendo, desviou-se dele. Do mesmo modo, um levita, passando por aquele lugar, também o viu e passou adiante. Mas um samaritano, que estava de viagem, chegou até ele. Quando o viu, ficou com pena dele. Aproximou-se, tratou das feridas, derramando nelas azeite e vinho. Depois colocou-o em cima da própria montaria, conduziu-o à pensão e cuidou dele. Pela manhã, tirando 2 moedas de prata, deu-as ao dono da pensão e disse-lhe: cuida dele, e o que gastares a mais, na volta te pagarei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, por esta palavra. Veja, olha que história maravilhosa que Jesus está nos contando. É claro que nós podemos fazer muitas reflexões sobre o amor ao próximo e de como nós precisamos deixar de lado algumas convicções pessoais nossas para deixar que o amor dê a primeira resposta ao nosso coração e às nossas atitudes. Mas o que eu quero trabalhar com você é sobre a ação deste samaritano. A pessoa deste samaritano representa Jesus. Veja, os samaritanos eram um povo desprezado pelos judeus. Na verdade, eles eram judeus, os samaritanos. Mas por causa de questões históricas ali, das invasões que Israel sofreu, e de quando eles acabaram se misturando, fazendo um sincretismo religioso ali, os judeus acabaram isolando este grupo de judeus que foram chamados de samaritanos. Então veja que, apesar de ser o mesmo povo, era um grupo desprezado. E o que acontece? Jesus conta essa história colocando ele na pessoa do samaritano. Veja que coisa espetacular. E justamente um samaritano nessa história vai ajudar um judeu que tinha sido assaltado pelo meio do caminho. Então, assim como Jesus está representando aquele samaritano, o povo de Deus está sendo representado na pessoa daquele homem que foi assaltado pelo caminho. Você pode ver que passou ali um sacerdote e passou um levita, são os líderes religiosos do povo judeu. Eles viram o povo sofrendo, eles viram o povo em situações difíceis, mas eles não se sensibilizaram com a situação do povo e passaram adiante, quer dizer, abandonaram, deixaram o povo à sua própria sorte.
mas a misericórdia do Senhor está com aqueles que o amam, aquelas pessoas mais simples, os desfavorecidos, aquelas pessoas que são oprimidas. Deus olha para essas pessoas com compaixão. Lembra quando Moisés se encontra com Deus? Moisés fala assim: Senhor, você não tem ouvido o clamor do teu povo? E Deus responde assim que tem ouvido atentamente. Percebe? Só que o que acontece? Muitas vezes, a gente já fez várias reflexões sobre isso. Muitas vezes nós, na nossa vida, queremos respostas rápidas às coisas que nos acontecem. Quer que a solução aconteça de uma maneira mágica. Deus não trabalha assim. Deus tem o tempo dele. Quando nós vemos aquela tabela dos tempos determinados de Deus, a gente consegue perceber de uma maneira muito clara isso. Deus determinou as coisas que devem acontecer em cada tempo. Não adianta você querer apressar o processo. Isso não vai resolver. Percebe? Então, o que acontece? Nós temos Jesus representado no samaritano e temos o povo de Deus representado naquele homem. E aí o que acontece? Jesus sente compaixão. Lembra quando Jesus chegou num determinado lugar e viu as pessoas chegaram lá primeiro que ele, e ele olha para aquelas pessoas, ele sente compaixão e fala: elas são como ovelhas que não têm pastor. Porque os líderes religiosos, esses sacerdotes, esses levitas, viram tudo o que estava acontecendo com o povo e mesmo assim passaram adiante. Mas Jesus olha para aquelas pessoas, sente compaixão, vai lá. O Evangelho diz que Jesus curou a todos. Multiplicou o pão. Todos ficaram saciados, até sobrou cestos com pães. Olha que bênção, que graça, como que o Senhor é bom. E nós muitas vezes não percebemos isso em Deus. Mas vamos lá. Então o que acontece? Na história, o samaritano coloca aquele homem que estava quase à beira da morte ali, na sua própria montaria, quer dizer, no seu cavalo, e leva. É isso que eu quero que você preste atenção agora. Ele leva ele para uma estalagem, para uma hospedaria ali. Essa hospedaria é a igreja. O sonho de Deus, desde o início dos tempos, foi a igreja. E o que acontece? Lá este homem começa a ser cuidado, ou seja, na igreja, através dos sacramentos que o próprio Senhor nos deixou, nós somos tratados, não só na nossa vida corporal, mas principalmente na nossa vida espiritual. Percebe isso? Mas aí vem um detalhe muito interessante que eu quero trabalhar um pouquinho com você aqui, sobre essa proximidade da volta do Senhor. É que aquele samaritano, ele deixa 2 moedas de prata para o dono daquela estalagem. Só lembrando que se a hospedaria, essa estalagem, ela representa a igreja, o dono dela, aquele homem que trabalha ali, cuida de tudo ali, está representando o chefe da igreja. Então, olha a importância dos ensinamentos de Jesus. Lembra quando Jesus olhou para Pedro e disse: eu te declaro, Simão, filho de Jonas, que você agora é Pedro, a pedra, a rocha, e sobre ela edificarei a minha igreja. Então Jesus instituiu ali o primeiro chefe da igreja. Então, veja só, o povo é levado até a igreja e na igreja é cuidado. Até quando? Até quando que vai ser cuidado? Olha aqui aquele samaritano disse na passagem. Ele deixa 2 moedas de prata, ou seja, cada moeda de prata
ela equivale ao salário de um dia de trabalho. Olha a revelação que tem aí. Por quê? Porque, lembra da regra? Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, o samaritano diz assim, para aquele dono do estabelecimento lá. Ele deixa 2 moedas e fala, se quando eu voltar ele tiver gasto alguma coisa a mais, eu pagarei. Então ali já havia dinheiro para 2 dias. Ou seja, Jesus está deixando as pessoas para serem cuidadas na igreja e deixou tudo certo para 2 dias, ou seja, na linguagem bíblica, na linguagem espiritual, por 2000 anos. E depois disso o Senhor voltaria. Quando? Não sabemos. Mas a gente sabe que antes desses 2 dias, aquele samaritano não voltaria. Ele falou, se ele gastar alguma coisa a mais, quando eu voltar, eu pagarei. Então, ele só voltaria a partir do 3º dia. Percebe isso? E em que tempo agora nós estamos na igreja? Nós já estamos nesse 3º dia. Já passamos por 2 milênios. Esta é a grande revelação escatológica desta passagem. Jesus está próximo de voltar. E é isso que eu quero que você perceba. Nós somos esse homem que está aos cuidados na estalagem. Nós somos a igreja? Sim, nós somos a igreja. A igreja não é somente o Papa, os bispos, os padres. É todo o povo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Só que eu quero que você perceba a lição que Jesus está dando nessa história. Nós vamos à igreja, nós vamos ao templo para celebrar vida, paixão, morte e ressurreição do Senhor. Até que Ele venha. Todos os dias, lembra na última ceia que Jesus falou, façam isso todos os dias até que eu volte. É todos os dias, é sempre, até a volta do Senhor. Então, que através desta palavra, a gente possa perceber de uma forma muito mais clara agora. A volta do Senhor está próxima. Não virá sem provações. Olha o que aconteceu com este homem na história. Ele foi atacado por bandidos. Nós sabemos que o maligno tem feito coisas terríveis no mundo. E as coisas vão piorar muito mais quando o anticristo se manifestar. A igreja vai passar por muitos apertos, muita perseguição, muita tribulação. Jesus, em determinado momento dos evangelhos, ele diz assim, mas será que o Filho do Homem, quando voltar, será que ele vai encontrar fé sobre a terra? Guarde a sua fé. Que esta palavra de hoje seja uma palavra para deixar você com essa expectativa, essa esperança da volta do Senhor. Por isso que nós clamamos todos os dias, Maranatá, vem Senhor Jesus. Amém? E que essas palavras possam trazer paz ao seu coração. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.